no ar o programa Mesa da Engenharia e vamos debater temas relacionados à engenharia nacional, à engenharia regional e local também e os seus avanços para o futuro. E hoje nós recebemos aqui Henrique Ludovici, Milton Neves e Luiz Antônio Cossenza. Bem-vindos e muito obrigada pela presença. Muito obrigado, Camila, pelo convite a todos nós. Obrigado, Camila, uma honra. Eu quero agradecer o convite e estar na presença desses dois, para mim, são referências aqui, tanto Cossenza como Ludovici. Me sinto bem honrado. Bom dia, Camila, Milton, Ludovici, grandes parceiros nossos, né? Você falou aí de, não precisa falar coisa, mas esse aqui já foi tudo, né? O Ludovici já foi tudo. Então, eu acho que é um prazer muito grande aí. Vamos discutir a engenharia no Brasil, né? Uma engenharia que é responsável por um percentual tão grande do PIB brasileiro, né? E que às vezes esquecem disso. É verdade. Exatamente. Eu particularmente fico honrado em estar aqui com o Cossenza, um ex-presidente do CREA do Rio de Janeiro, com uma história também muito grande no sindicato, no Clube de Engenharia, o Milton Neves, que é uma nova geração em defesa da nossa área tecnológica. E vai ser um privilégio participar desse grande encontro e particularmente da mesa da engenharia. E para começar, o Ludovici, Cossenza aqui mencionou que você já foi tudo, já tem atuação forte, a presidência do Confea, a presidência do CREA Distrito Federal, a presidência da Mútua Nacional. Então, quem é o Ludovici? Um engenheiro profissional, graduado na Universidade de Brasília, desde 1981, e efetivamente alguém que sempre acreditou que a área tecnológica é fundamental para o avanço do nosso país. O desenvolvimento social e econômico, inclusivo, propositivo e que contempla todos os brasileiros, é lastreado na nossa área tecnológica, particularmente na engenharia, na agronomia e nas geociências. E você, Cossenza, que já esteve à presidência do CREA Rio de Janeiro, quem é o Cossenza? Bom, eu sou apenas um engenheiro eletricista que comecei numa empresa federal como engenheiro estagiário e lá fiquei a vida inteira lá, chegando à presidência dessa empresa, né? E aí ocupei alguns cargos e a pedido de alguns profissionais aí, eu me candidatei ao CREA, ganhamos a eleição, ficamos 2 mandatos lá, né? Num momento muito difícil, do vice Milton, foi um momento muito difícil para nós lá no CREA, a gente encontrou um CREA com muitos problemas, né? Pegamos a pandemia, a saída dos técnicos, foi terrível, mas a gente conseguiu, com a ajuda dos funcionários do CREA, né? Principalmente dos funcionários, recuperar aquele sistema e entregar um outro CREA, né? Então é isso, esse é o Luiz Cossenza. Obrigada, Cossenza. E ele falou aqui, Milton, da sua trajetória também no CREA. Quem é o Milton? Então, vamos lá. Não dá para comparar com o currículo deles dois, né? Mas vamos lá. Eu sou o pai da Tainá, filho da Dona Graça e do seu Neves, 2 guerreiros paraenses, e que eu muito me orgulho. Trabalho há 28 anos numa empresa de distribuição de energia e há 6 anos atrás me chamaram para participar do CREA. E aí foi onde realmente eu conheci muito mais da engenharia, tendo contato com vários engenheiros de outras áreas. E me apaixonei muito mais ainda pela engenharia. E aí comecei a minha trajetória, onde ocupei alguns cargos como coordenador de comissões e no último ano passado, eu fui eleito para assumir um cargo na diretoria do CREA. E é onde muito mais aprendi e consegui compreender o sistema Confea-CREA. Muito obrigada. E aí eu tenho uma pergunta para vocês, né? Deixa eu até... Depois pode até cortar. É que ele falou uma coisa que eu não sabia, né? Os pais dele são do Pará, é isso? Pensar que o meu pai veio fugido da guerra com 12 anos, fugiu da guerra na Itália, aonde? Para Belém do Pará. Belém do Pará. Tá vendo as nossas histórias? Eu gostaria, me permita, Camila, complementar que sempre tive participações em todas as nossas instituições, as nossas entidades. E aí um dia eu também tive a oportunidade de, sendo eleito, participar como conselheiro no CREA-DF. E isso foi em 1986. 2 anos como conselheiro, no 3º ano eu fui eleito presidente do CREA-DF,
e até hoje sou o mais novo presidente dos CREAS em todo o tempo, com 30 anos. As circunstâncias permitiram também que, com 36, também como mais novo, eu viesse a ser o presidente do CONFEA, porque a nossa geração, à época, dentro da área tecnológica, lutava pela redemocratização do país. E isto permitiu que saltos fossem dados e que novas gerações ocupassem funções de forma mais rápida. Mas, obviamente, depois fomos também para a Mútua, exerci uma série de funções e cargos na área tecnológica, em governos, mas, fundamentalmente, eu sou um engenheiro civil a serviço da engenharia, da área tecnológica e do Brasil. Deixa eu completar isso que o Ludovico está falando. Ele está sendo extremamente modesto, né? Para quem não sabe, havia uma discussão muito grande de acabar com a Mútua. Que a Mútua não servia para nada, não sei o que e tal. Em que ano? Tem muitos anos isso. Todo o CNP, Congresso Nacional dos Profissionais, era discutido e a proposta que sempre era aprovada, acabar com a Mútua. Aí, por isso que é o respeito que a gente tem pelo Ludovico, que ele foi na presidência da Mútua, recuperou, e a Mútua é hoje o que foi por causa dele. Né? E ele, inclusive, deixa de falar algumas questões que são importantes, isso, sabe? As pessoas saberem quem é o Ludovico. Conta pra gente, Cossenza. O Ludovico, ele recuperou a Mútua, ele já foi tanta coisa, que por isso que eu digo que é um prazer, eu e o Milton estar aqui nessa mesa com o Ludovico. Já foi muita coisa, né? Fora em órgãos públicos e tudo, que para quem não sabe, ele foi um dos, não sei se era coordenador que era, ele pode completar, de um programa no Brasil que foi fundamental, que foi a questão chamada de luz para todos, que levava a luz em locais que as pessoas pensavam que nunca iam ter luz, né? Ele lá pela Eletrobras, né? Ele não fala isso, quem dera eu pudesse ter tido nessa época, ter trabalhado com ele na Eletrobras, porque quantas famílias viviam assim, isoladas, não tinha uma geladeira, porque não tinha luz. Né? Então, ele não fala essas coisas, mas tem que ser dita. Né? Então, a importância dele para a engenharia, e quando fala em luz para todos, eu não estou falando da engenharia. A engenharia é responsável por um percentual enorme do PIB brasileiro, mas muito desvalorizado atualmente. Me permita até, eu não sabia dessa, o Ludovico da Eletrobras, com certeza, né? Como a minha história profissional foi praticamente uma empresa de distribuição de energia, e assim a importância da energia na questão social, né? E assim, Luz para Todos foi um projeto que realmente trouxe a luz, trouxe a transformação, trouxe o progresso, porque não podemos, nessas cidades isoladas, sem energia elétrica, você imagina só como aquelas pessoas viviam. E como a engenharia é importante. E assim, Ludovico, essa parte social é essencial. E a engenharia é para isso, é para transformação da vida da pessoa, do ser humano, para a qualidade de vida. Isso para mim é mais importante. Conta pra gente, Ludovico. Não, eu tenho só um fato, depois ele complementa. Né? A gente estava, num táxi lá em São Paulo, né, com Paulo Granja até. Aí uma vez o taxista falou que a mãe dele odiava o governo. Odiava. Depois que ela botaram luz na casa dela, não pode falar mais mal do governo. Foi muito interessante isso, muito interessante. Aí ele pode complementar aí, eu acho que é um projeto fantástico, né? Que espero que continue para sempre esse a engenharia me permitiu exercer alguns cargos, funções, dirigir alguns grupos. Eu tive a oportunidade de trabalhar na construção civil e, neste caso, eu também tive a honra de participar da empresa que construiu o prédio do Banco Central do Brasil, aquele que permanentemente aparece na mídia e que poucos sabem, tem 6 subsolos. E no 6º subsolo é o local que foi colocado para ser as caixas fortes para guardar o ouro do Brasil e até de alguns países da América Latina.
Então, é interessante a gente ter participado daquele processo. Depois eu fui para a engenharia consultiva, na Temag Engenharia, que poucos sabem que Temag era T de Telêmaco, H de Henrique Herweg, E de Eugênio von Jost, M de Milton Vargas e a G de Alberto Giaroli, 5 grandes catedráticos que o Brasil estimulou que constituíssem uma empresa para absorvermos tecnologia naquele tempo, principalmente sobre as hidrelétricas, sistema de transmissão e também a energia. Efetivamente, depois eu tive a chance de ir para o Grupo Eletrobras. E no Grupo Eletrobras, o Cossenza lembrou bem, eu participei durante muito tempo da coordenação de um dos programas mais importantes, que todo o grupo participava. E nós tínhamos a universalização de energia e dentre nós tínhamos a universalização de energia e dentro dela o programa Luz para Todos, que visava levar energia elétrica para os rincões mais distantes, os confins do Brasil, para os assentamentos rurais, para as cidades mais humildes, mais simples, para os municípios mais distantes, e até para as aldeias indígenas. E nós conseguimos, o Brasil, resgatar essas pessoas que se encontravam, entre aspas, no século XIX, diretamente para o século XXI. Por quê? Nós melhoramos a alfabetização no Brasil, reduzimos o analfabetismo na chegada da energia elétrica, porque as escolas passaram a funcionar à noite e os lavradores que trabalhavam durante o dia no campo puderam frequentar aulas. Da mesma forma, a saúde pública, o César colocou muito bem. Por quê? Nós não tínhamos refrigeradores nessas cidades. A partir da chegada da energia elétrica, com a colocação de geladeiras e refrigeradores, nós passamos a ter oportunidade de guardar vacinas, melhorando, inclusive, a saúde da nossa população. Mas a engenharia me permitiu também fazer parte de um outro grande programa no Distrito Federal, também na coordenação, que foi o Paz no Trânsito, que reduziu drasticamente o número de mortes naquela capital, nossa capital, e influenciou o país inteiro e até o novo Código de Trânsito brasileiro. Camila, o Milton hoje é presidente de uma associação, depois ele fala disso, que eu acho que é fundamental, né, que resgata, né, uma dívida que eu acho que o Brasil tem. Depois ele fala sobre isso, mas eu quero voltar ao nosso sistema, que não foi colocado aqui, que o nosso prédio do CREA Rio foi comprado quando ele era presidente do Confere. O do Rio e vários outros CREAs. Eu soube que tem o nome dele lá na placa. Tem o nome dele na placa. Né? Então, eu acho que o Conselho Federal é isso, porque o pessoal pensa que todo CREA nada em dinheiro, né? Todo mundo pensa. Uma grande quantidade de CREAs no Norte e até alguns do Nordeste só consegue pagar os funcionários com a ajuda do Conselho Federal. Né? Então, a importância do Conselho Federal é fundamental. Né? O Luiz sabe, quando ele foi presidente lá, o que ele ajudou para que comprassem sedes próprias para vários CREAs, inclusive a do CREA Rio. Está lá o nome dele, lá, do Chacon, né? Chacon e Ludovice. Chacon, presidente do CREA, e Ludovice, presidente do Confere. Mas aí é uma questão. Hoje a gente falando da questão do Ludovice, mas eu acho também que a gente tem que falar da gestão do Consenza, que ele pegou um período muito complicado, um período onde as contas do CREA não fechavam. Uhum. E ao final do seu mandato, ele deixou o CREA saneado. Ele o deixou. Possível? Eu acho que é o melhor Consenza a falar. Eu acho melhor tirar o sem nada. Ele deixou com 80 milhões. Saneado. Foram 6 anos em que a gente só conseguiu administrar, mesmo com algum recurso, os 2 últimos anos. Né? E por quê? Porque nós chegamos lá, eu encontrei uma dívida de 76 milhões. Né? A saída dos técnicos, dito pelo Conselho Federal, não por mim, São Paulo, que é o maior CREA, 3 vezes o Rio, 3 vezes Minas, que são os seguintes, né? Perdeu 60 mil técnicos. Nós perdemos 96 mil, mais que 50% de São Paulo. Quase 25% da receita. E a pandemia, que destruiu a engenharia, né? Obras paradas, tudo parado. E aí nós tínhamos que fazer um plano para recuperar o CREA.
O CREA estava falido. Eu não sabia se ia ter recurso para pagar, ô Milton. Foi bom você lembrar isso. Os funcionários no mês de novembro e dezembro, 13º. E nós tivemos que fazer uma contenção, seguramos muito, muito mesmo. E eu tenho que agradecer aqui os funcionários. Atividade fim, que tem 80% dos funcionários, era todo mundo da casa. Todo mundo da casa. E já que você está aqui, Camila, de gerente para cima, 60% dos caras eram de mulheres. Não por serem mulheres, eram funcionárias e competentes. E o resto dos cargos que os homens assumiram também, todos funcionários. Atividade fim não tinha ninguém de fora. Nós fizemos contenção, lógico, né? Fizemos contenção, fizemos um trabalho impressionante lá, com a ajuda, volto a falar, dos funcionários, dos conselheiros, né? Os conselheiros ajudaram, a comissão de orçamento ajudou, as diretorias que nós elegemos, e nós conseguimos entregar, no final dos 2 mandatos, um CREA com 78 milhões em caixa. Tinha muita gente que dizia para mim que a gente tinha que gastar esse dinheiro. O dinheiro não é do presidente, não é do diretor, o dinheiro é do profissional, é o dinheiro do Milton, do vice meu. Eu acho que você tem que ter respeito com o dinheiro público. E é isso que nós temos que levar em conta. A gente precisa que o CREA tenha um trabalho em defesa do profissional e das empresas. Não é um órgão arrecadador, entendeu? Como todo mundo diz. Tem sua função e ela tem que ser cumprida, né, levando em conta os direitos que todo administrador público tem que ter, o respeito pelo dinheiro público. E falando nisso, Cossenza, o que o CREA, então, pode fazer pelos profissionais da engenharia? Olha só, a função do CREA, né, os dois sabem muito bem, é a fiscalização do exercício profissional. Essa é a grande função. E por que isso? Senão daqui a pouco vai ter uma porção de leigos fazendo o trabalho que é dos engenheiros. É dos engenheiros. Eu posso fazer uma crença? Claro. Eu acho que, na verdade, o sistema ele precisa ser entendido como uma instituição, com fé e CREAs, que regulamentam, normatizam e fiscalizam o exercício das nossas profissões. E asseguram, como bem colocou o Cossenza, que essas atividades sejam exercidas por profissionais qualificados, capacitados, com o conhecimento necessário colocado a serviço da sociedade. Mas vai além. Esse sistema protege também a engenharia brasileira, a engenharia nacional. Recentemente, por exemplo, queriam fazer um acordo onde o Brasil receberia engenharia externa. E nós dissemos, sem reciprocidade, não. É preciso deixar bastante claro que as instituições, Sistema Confea, CREAS Mútuo e entidades nacionais, se posicionam sempre a favor da área tecnológica do Brasil, porque a atividade construída nessas áreas, como habitação, saneamento, energia, telecomunicações, produção agrícola, planejamento urbano, transporte, petroquímica, gera trabalho, emprego, renda e desenvolvimento. A área tecnológica constrói estradas, ela constrói computadores, efetivamente fabrica aviões, navios, submarinos, até satélites. Mudou o mundo da comunicação graças à engenharia, Camila. E você sabe disso, porque a engenharia projeta, constrói e opera os equipamentos que levam as informações a todos os lugares. Se existe hoje online, é graças à engenharia do Brasil e do planeta. Eu gosto muito quando ouvir o Ludovice falar sobre engenharia e assim me empolga, né? Mas assim, eu tenho uma visão muito social da engenharia, da importância da engenharia na questão da sociedade. E dentro desse sistema, que é o sistema Confea, CREA, Mútua, a gente tem um que é a Mútua, que eu acho que é muito interessante, tá? Ela veio, e isso graças ao Ludovice, né? E hoje eu tenho uma preocupação muito grande, principalmente com os engenheiros que se aposentam. Depois que você aposenta num determinado período, você tem a necessidade da questão da saúde. E, na maioria das vezes, os profissionais saem das suas empresas e não têm mais o plano de saúde.
esse plano de saúde é o que pesa no orçamento, seja ele seletista, seja um profissional liberal. Isso a gente tem que ver, tá, Ludovice? Eu acredito que hoje tem a multa, tem uma questão do plano de saúde, mas ainda continua muito caro. Eu acho que a gente tem que rever essa situação e talvez até subsidiar um plano de saúde por esse profissional que está acabando a sua carreira. Mais do que justo, daquela pessoa que dedicou a sua vida à engenharia, se dedicou à sua vida profissional, tem um momento, uma oportunidade de ser ajudado. Então, eu acho que seria até importante a gente rever isso, da gente buscar, dentro da parte legal, de ver essa possibilidade de subsidiar, de ter um plano de saúde barato para o profissional. Não adianta chegar num plano de saúde e dizer, olha, tem um plano de saúde, vamos fazer um convênio. Não, vamos subsidiar, vamos ver se a gente consegue arcar com uma parte disso, para ajudar o profissional. É uma ideia, tá, Ludovice? Milton, você falou da multa, e eu vou falar. Eu acho que eu já conversei com o Milton, não sei se com o Ludovice, que no Colégio Presidente, a Mútua Nacional apresentou o plano de saúde dela, que era o mais esperado no Brasil inteiro. Tá? 1.200.000 profissionais, né? Mais familiares, mesmo que não fosse todo mundo, 30% disso, mais familiares, você tem condição de negociar com uma operadora um valor bem mais baixo. E aí foi apresentado pela Mútua o plano dela, nacional. Na hora que acabou de apresentar, eu levantei a mão, porque vários presidentes fizeram pergunta, eu levantei a mão e falei, mas peraí, o plano que você está apresentando nacional é o mesmo que eu tenho, só que está 30% mais caro do que eu pago. Aí foi dito o seguinte, mas eu tenho um hospital tal, uma rede. Aí eu cheguei e falei, talvez ele não tenha gostado, não gostou, talvez não, ele não gostou. Eu cheguei, olha, eu entendo tudo, mas plano bom é aquele que o profissional que possa pagar. Exatamente. Não é isso. Ele não está preocupado se tem um hospital de primeiro mundo, mas ele quer um hospital que ele possa, se ficar doente, ir lá ser atendido. Eu sei que ele não gostou, entendeu? Ele não gostou. Aí veio o diretor de benefícios lá falar comigo, não, nós estamos pensando nisso, você está certo sim. Porque o presidente mesmo da multa, ele fez uma apresentação, tanto é que não chegou aqui ao Rio, porque é muito caro. O que ele falou é verdade. Eu gostaria de fazer um acréscimo. Eu acho que o Milton, agradeceu o Milton as palavras, agradeceu o Cossenza também, e dizer o seguinte, para resgatar a história da multa, nós precisamos falar de um nome que todos aqui conhecem, já ouviram menção a ele, Saturnino de Brito. Foi ele o idealizador da multa. Depois nós tivemos o Enildo Barros, o grande condutor do pensamento do Saturnino de Brito para que a multa fosse criada em 1967, quando se fez a lei da ART. E é preciso depois deixar claro, que o Cossenza também lembrou, que a multa teve algumas dificuldades no princípio. Eu, como presidente do Conselho Federal, precisei, inclusive, com a diretoria e o plenário, intervir 2 vezes na multa, infelizmente afastando diretorias que não conduziram adequadamente a instituição. E o Cossenza colocou bem, havia movimentos, inclusive, pela extinção da multa. E lá no 3º Congresso Nacional de Profissionais, realizado na cidade de Natal, no estado do Rio Grande do Norte, nós defendemos a permanência, a manutenção da multa, e por apenas 7 votos naquele congresso, a multa venceu. E a partir dali, as circunstâncias permitiram que adiante, após o CONFER, eu assumisse a multa, e nós encontramos uma multa sem absolutamente nada, e deixamos com 300 milhões em caixa. Posteriormente, a multa hoje é uma potência dentro do sistema, inclusive apoiando diversas áreas e diversos eventos. Mas é preciso deixar bastante claro o seguinte, ela foi criada, sim, para prover saúde aos profissionais, para prover pecúlio, benefícios, e posteriormente, na nossa gestão, foi criada o Tecnoprev, que é a previdência complementar que todos os profissionais deveriam ter. Foi pensada para aqueles que são profissionais liberais, empreendedores, empresários, mas óbvio que todos os demais podem também entrar. Eu, pessoalmente, sou o 001 do Tecnoprev,
e recomendo que toda a área tecnológica entre na mútua e, mais que isso, faça a aposentadoria complementar pelo Tecnoprev. Todos vão sair ganhando. O Milton lembrou bem essa questão da mútua, que eu, quando estava lá na presidência do CREA, eu acho que era eu que fazia mais propaganda da mútua. A mútua aqui no Rio era briga constante. Presidente tirava a mútua lá de dentro e tal. Se a mútua é interessante profissional, você não tem que brigar com a mútua. Ela tem que ser parceira. Né? Eu não tenho dúvida nenhuma disso. E ele lembrou muito bem da importância da mútua. A mútua é fundamental e poucos profissionais conhecem a mútua, o que é lamentável. O dinheiro que a mútua tem para ajudar o profissional, e o profissional desconhece. Quando eu falava em mútua, o que é mútua? E como que a gente faz para o profissional saber, Milton? Eu acho que esse é um grande problema que a multa vem, não só a multa, como o CREA. A gente tem que começar a trazer as informações para o profissional. O profissional não está sabendo, não conhece a multa. Eu só tomei conhecimento da multa quando eu entrei como conselheiro. Então, hoje, infelizmente, não há uma campanha de divulgação na multa. E até o site, eu entrei há pouco tempo, é um site meio complicado. Eu acho que a gente tem que melhorar, tornar ele mais amigável. Porque hoje ele é difícil até de ser utilizado. Então, como o Consenza falou, precisamos divulgar a multa. O CREA, o presidente do CREA, quando assumir, ele tem que ter essa responsabilidade de divulgar. E muitas das vezes o profissional que está fora do sistema, que está fora dessa vida do cotidiano do CREA, não o conhece. E muitas vezes esse questionamento chega da gente que já está dentro do sistema e perguntar o que o CREA, o que é o CREA, o que ele pode fazer por mim. Tem tantas coisas que ele pode fazer. E aí o que pode fazer? O tanto CREA, o Confea, o que pode fazer pelo profissional? Eu acho que tem que ter mais, eu acho que tem que ter mais divulgação. O CREA tem que, sempre falam para a gente, né, quando eu estava lá, eu falava isso antes de entrar no CREA, porque eu já coordenei praticamente todas as comissões lá no CREA, praticamente todas, né, menos a de educação, eu acho que isso é coisa dos professores e tal. Aí eu fui vice-presidente três mandatos e depois assumi a presidência. Falavam para mim que o profissional é distante do CREA. É o contrário, o CREA é distante do profissional. Isso aí eu não tenho dúvida nenhuma, a gente sente isso. Né? E acabar com aquela história do CREA ser do município do Rio de Janeiro. O CREA é estadual, ele tem que atender todos os 92 municípios do Rio de Janeiro. Sabe? Então, eles sempre foram muito abandonados e isso tem que ser revisto. Qualquer presidente que entra lá tem que ver isso. Sabe, por essa importância que eu acho que tem todos os municípios, conversar com os municípios, o que a gente pode fazer para ajudar o profissional que está lá? Será se não seria o CREA, a mútua ajudar também, fazendo capacitação, atualizando os profissionais, que a engenharia muda demais. Né? Quando o Ludovico talvez não saiba disso, eu quando ia fazer palestra no período do CREA com estudantes, né? Eu chegava, tinha uma caneta muito bonita da entidade aqui, falava, vou dar isso aqui, quem errar, quanto eu paguei o meu celular, né? Pode errar por mais ou menos 20%. Aí o pessoal chega a R$200, R$300, $1.200, a R$6.000 hoje, para ter um celular. Hoje é R$10, R$15, você compra um chip. Mas a evolução é muito rápida. Não é? A engenharia, tudo depende da engenharia. O que ele falou é uma verdade. A engenharia está em tudo. Tudo. Se hoje a gente está fazendo essa atividade aqui, ele já falou, é por conta da engenharia. A engenharia que possibilitou isso. Então, eu vejo que a engenharia está em tudo que você pensa. Tudo que você... Não tem nada aqui. O que tem aqui nessa sala que não tem a engenharia por trás? Duvido. A partir da edificação. Não, duvido que você ache. Duvido que ache. A energia elétrica. Não tem nada aqui. O Milton sabe disso. As máquinas, os equipamentos. Não, tudo. Isso aqui é uma serralheria que tem lá o motor para cortar a serra. Tudo aqui tem engenharia. Não tem nada aqui que não tem engenharia. Verdade. Aí eu perguntava isso para estudante, falava assim, não, tem lá o coffee break.
Você acha que não tem agronomia ali por trás? Quem é que planta o milho, o trigo? A transformação do Brasil, quando Porra. dominou o cerrado e dominou o semiárido, foi algo construído pelas nossas engenharias, particularmente a engenharia agronômica. Quando Brasília foi implantada, foi instalada, se dizia que no cerrado era uma terra fraca, nada produziria. Quando o Brasil resolveu eliminar a fome e a sede no semiárido, que começa no estado de Minas Gerais e varre praticamente todo o Nordeste, nós tivemos a engenharia do Brasil resolvendo esse problema, a transposição do Rio São Francisco, posteriormente um programa Água para Todos, que levou mais de 1.200.000 cisternas, captando água de chuva dos telhados para que aquelas populações pudessem ser abastecidas. E mais que isso, fixadas, não virarem migrantes, como era no passado, no tempo de seca. Então, a engenharia do Brasil deu demonstrações fantásticas, cortando esse país com rodovias, construindo aeroportos, portos, hidrovias e dominando o nosso litoral. E, mais recentemente, a nossa Petrobras apresentou ao mundo a capacidade da nossa engenharia de Minas, os nossos geocientistas, quando encontraram o petróleo no pré-sal. Isso foi uma realização. O planeta inteiro aplaudiu uma empresa brasileira que efetivamente assumiu a responsabilidade de dotar o nosso país das condições de competitividade num setor tão fundamental quanto petróleo e energia. O Milton é de uma empresa de distribuição de energia. Distribuição, né? de energia. Mas, assim, Camila, eu ouvindo aqui o Ludovici e sendo engenheiro ambiental, eu queria propor, né, em algum horário, em algum momento, a gente falar sobre isso, porque ele falou do crescimento do cerrado, as usinas hidrelétricas, as grandes rodovias, mas a minha preocupação também é com a parte ambiental. E ambiental, o mesmo impacto, a engenharia que impacta é a mesma que mitiga. E aí eu acho que seria um bom... Excelente. Frase, que impacta é que mitiga. Excelente. E a gente poderia debater sobre esse assunto. E a engenharia fez isso em alguns momentos, eu vou aqui registrar para o Milton, quando nós saímos, por exemplo, o Brasil, pouco se lembra, em 2002 viveu um apagão. Nós chegamos a ter um Ministério do Apagão. Naquele tempo nós gerávamos 85 gigawatts de potência. Hoje, em 2026, portanto, 24 anos depois, nós geramos 215 gigawatts de potência, 130 mil megawatts a mais do que nós produzíamos antes. E isso, o setor energético, a capacidade da engenharia brasileira, tanto na usina hidrelétrica como na térmica, mas particularmente com a introdução da energia solar e energia eólica, conseguiu dar esse salto que atende hoje as indústrias, as empresas, as cidades e ao povo brasileiro. Mas o Milton colocou bem. No princípio, nós fazíamos usinas hidrelétricas e nós tínhamos os lagos de regularização que impactavam o meio ambiente. Houve questionamentos do setor ambiental e passamos a construir usinas plataforma, a fio d'água, justamente para quê? Não termos aqueles lagos que muitas vezes impactavam e colocavam cidades submersas e até aldeias de indígenas sob risco. Então, veja, a engenharia vai se adaptando às novas circunstâncias, às novas exigências e, particularmente, a área ambiental hoje se coloca como fundamental. E a nossa área tecnológica, respeitando as questões ambientais, precisa avançar no desenvolvimento sem, obviamente, comprometer o planeta. Eu só estou sentindo falta aqui do Milton falar da associação que ele comanda. Tá bom. Não, porque eu acho fundamental, porque na minha opinião, é uma dívida que a gente tem com essas que o Brasil tem com essas pessoas, esses preconceitos que sempre tiveram. Eu acho que ele devia falar. Conta pra gente, Milton. Então, o ano passado, em dezembro, nós fizemos um evento que chamava Os Negros na Área de Tecnologia. E nesse evento a gente começou a pegar vários depoimentos e histórias. E as histórias, elas se repetiam. Elas se repetiam na questão do racismo estrutural. De como cada um chegou no local ou aonde ele estava naquele momento. E como é difícil.
com todo respeito, tô num local aqui com o meu amigo Ludovice, e assim, às vezes eu me emociono porque a gente passa por um processo. Então, o negro, quando ele chega em determinada posição, principalmente na área de engenharia, que ela foi historicamente de brancos, Sim. bem afortunados. Brancos e homens. E homens, exatamente, homens. E com a questão das cotas, começaram a entrar várias pessoas negras, pardas, indígenas, tiveram a condição de acessar. Mas quando você chega num determinado patamar, você sofre. Você tem que provar que a cada momento você é bom. E o momento que você erra ou você deixa de entregar, você é questionado pela sua cor. Se você merece estar naquele local. Então, nesse intuito, nessa situação, a gente queria se unir. E foi que aí surgiu a SENE, que é a Sociedade de Engenheiros Negros Indígenas do Estado do Rio de Janeiro. E essa SENE, ela veio para debater o assunto, para a gente conversar sobre o assunto, né? E trocar experiência. Uhum. Como que as pessoas podem ter acesso? Tem uma rede social, um site? Sim, como eu falei, só tem 3 meses. A gente já está abrindo o site, a gente já está organizando o site, as pessoas vão poder se inscrever, se filiar à SENE. Temos uma rede social? Sim, a gente está se organizando. Logo, logo vai sair o site, a SENE vai estar no Instagram, no Facebook, no LinkedIn. Isso não vai demorar muito, não. Nossos diretores estão trabalhando para se organizar, para que a gente possa também ter um tratamento direto com quem se filia. A nossa intenção é, a pessoa se filiou, um dos nossos diretores vai entrar em contato. Entrou em contato, vai falar um pouco da história do SENE, das atividades que serão executadas dentro do SENE, e é esse processo que a gente vai começar. A gente está se organizando, tá, Camila? Excelente esse trabalho para uma engenharia sem racismo. Quando eu falei aqui, que eles estavam falando aqui, as mulheres na engenharia sempre foi uma profissão de homem, né? Vamos ser claros aqui. Quando eu fiz engenharia, hoje mudou, graças a Deus mudou. Quando eu fiz engenharia, sabe quantas mulheres tinha na minha sala? Quantas? Nenhuma. Que ano foi isso? 1975, 4, né? Bom, mas enfim, hoje elas já estão entrando no mercado, sabe? E com muita competência. Então, é a mesma coisa que ele falou dessa associação dele, mesmo preconceito se tinha, achando que a engenharia era só para homem. Não é. É lógico que, para você ter uma ideia, a principal funcionária do CREA, né, que era superintendente de tudo, é uma engenheira. Funcionária do CREA, não é concursada e tudo, uma engenheira, uma competência enorme. Então, a engenharia é importante para qualquer série. Deixa eu até te colocar isso. No dia da apresentação, no dia do evento, a gente conseguiu um contato de uma geóloga responsável pela prospecção de petróleo da Petrobras. Mãe solo, negra, periférica. Eu quero fazer uma observação e parabenizar o Milton Neves e o César por este compromisso. Mas quando o Milton fala, nós temos que olhar para o Milton e parabenizar, não só ele, toda a sua estrutura familiar, toda a sua vizinhança, todas as condições que permitiram no Brasil que ele assumisse as posições que assumiu. Em 1988, eu presidi o CREA no primeiro ano, o CREA do Distrito Federal. E ali nós completávamos 100 anos da abolição formal da escravatura no Brasil. E nós fizemos em Brasília uma homenagem aos negros na engenharia e, em Brasília, homenageamos André Rebouças, o primeiro engenheiro negro do Brasil, que dá nome ao túnel Rebouças, André Rebouças, seu irmão Antônio Rebouças. Aqui que vocês falassem então do futuro e que deixassem uma mensagem para os profissionais da engenharia para o nosso encerramento. Bom, a mensagem que eu posso deixar é que eles participem de associações, participem do CREA. Sabe? O CREA é um órgão fiscalizador? Sim, mas em defesa dele, da sociedade. O pessoal não esquece que
quando você fiscaliza uma obra, é para evitar que leigos possam fazer obra que é atribuição de um engenheiro. Então, eu vou contar um fato que aconteceu quando caiu aquele prédio lá no Rio das Pedras, né, que morreu o pai e o filho, que cada vez que a família aumentasse, Ludovico, talvez você não lembre disso, o avô do menino que morreu, ele era mestre de obra e aumentando a casa. Aí um dia ele caiu. E aí, Camila, nós demos entrevista aí para todas as emissoras de rádio e televisão do Brasil e até do exterior. Aquilo foi uma coisa tão eu não sou engenheiro civil, o Ludovico é. Você vê claramente que o crédito caiu para frente, porque a coluna não resistiu, né? Teve um repórter que me fez uma pergunta, eu não lembro de onde foi, que deu vontade, como era ao vivo, eu não pude falar o que eu pensava. Ele chegou, é lamentável, né? Mas só morreu 2 pessoas. Deu vontade de falar para ele o seguinte: não é tua filha. Sabe? A perda é terrível. E ao vivo você tem que segurar. Mas essa é a engenharia. A gente precisa que as pessoas participem do conselho. Tem críticas ao conselho, mas vamos participar. Vamos participar da mútua, vamos participar do dia a dia do conselho para ver o que o conselho pode fazer por ele. O conselho está aí, tem que ajudar o profissional e as empresas. Para que ajudar? Para defender a sociedade, que é a atividade fim do CREA. Na hora que você fiscaliza, você defende a sociedade. Sabe? Então, para evitar que a maior parte das pessoas, eu não sei, eu sou engenheiro de segurança também, não sei se o Milton quando tem um acidente que morre, isso foi uma fatalidade. Não existe fatalidade. Não existe fatalidade. Alguém cometeu algum erro, seja de material, de projeto, seja o que for. Cometeu um erro, houve um erro e aconteceu o acidente. Vou lembrar aqui daquela garotada do Flamengo, que a médica do Ministério do Trabalho foi lá me procurar. Ela chegou e mostrou, falando: pô, vai comigo lá que você é eletricista, ver o que houve. Aí eu trouxe as fotos, na hora que ela mostra a foto, não precisa ir, ela está aqui, pô. Foi o Faz Tudo lá que fez aquilo lá, achando que não ia acontecer porque era provisório, não sei o quê. Matou quantas pessoas? Quantas meninos, né? Que a família pensava no futuro deles, sei lá, para ir para o exterior, para não sei o quê. Então, engenharia é isso. Engenharia é isso. Seja civil, seja engenheiro eletricista, que você pode estar certo que 90% dos incêndios é provocado por curto-circuito. A gente sabe disso. O Ludovico e Milton, antigamente nós fazíamos... hoje é tudo elétrico, né? A gente fazia misto quente naquilo, virava para um lado para o outro. Hoje é tudo elétrico. E você compra uma sanduicheira aí por 10 vezes o cartão, o troço custa 80, 90 reais. Então facilitou a vida das pessoas, facilitou. Mas por trás tem o compromisso de manter as suas instalações. Então, eu entendo que nós temos que nos aproximar dos profissionais. E não profissional se aproximar, que eles não vão vir, entendem que as entidades só para contribuir com a gente. Não é isso. O que o CREA é um órgão arrecadador, só quer saber da anuidade, não é isso. O CREA está aí para defender o profissional e defender as nossas empresas. Tá? E empresas, você tocou num assunto muito importante, quando eu estava lá no CREA, que um órgão federal queria fazer um laudo sobre Angra 3. Angra 3. Mas queria que fosse uma empresa estrangeira e que a gente desse o registro dela em 2 meses. Eu escutei e tal, estava lá com... Eu falei, então você 2 meses, então pode contratar uma empresa brasileira. Será que a eletronuclear não sabe fazer um laudo? Nós não temos gente para fazer um laudo, engenheiro civil para fazer um laudo daquilo, mas órgão federal estava querendo isso. Então, nós temos que defender a nossa engenharia brasileira.
Nós temos que defender o nosso profissional, que realmente são grandes profissionais, que fizeram o que fizeram nesse país. Eu estava vendo aí o carro elétrico, aí o primeiro foi da Gurgel, que era brasileiro. Mas é isso, não vou me alongar muito. Obrigada, Cossenza. Tá. Pode Eu ir. entendo. Milton, para você, o futuro, queria que você falasse uma mensagem de futuro, de esperança para os profissionais da engenharia. Então, Camila, assim, depois de ouvir o Cossenza, eu acho que ele sintetizou todo o processo, o que eu acredito também, que é a questão realmente do CREA se aproximar do profissional. Isso é muito importante. Mas, como engenheiro ambiental e sanitarista, eu acho que a importância da engenharia ela começar a ser mais humanizada. Muito diferente, principalmente na questão civil, na questão de comunidade. Se você tem um engenheiro civil que mora no Leblon, sem preconceito nenhum, mas um engenheiro que foi criado dentro da comunidade, ele tem uma visão diferente. A gente precisa humanizar essa engenharia. Ele, com certeza, ele vai trazer uma solução muito mais humanizada do que aquele que não teve a vivência, o convívio do local. Então, hoje a gente tem muita engenharia cinza, que a gente começa a falar, né? Aquela engenharia meio reta, e a gente precisa humanizar isso. A gente precisa ter uma visão de qualidade de vida, uma visão social. A engenharia também é isso. Perfeito, Milton. Muito obrigada. Gente, vou lá que eu tenho que correr. Vai lá. Obrigado, viu? Valeu. A gente... Muita honra, muita honra. Obrigado. Depois eu quero te entrevistar no EngieCast, mas depois do processo eleitoral. Ludovice, e o futuro? Queria que você desse uma mensagem de esperança, de futuro para os profissionais da engenharia. Com certeza, eu acredito no Brasil e acredito no futuro. Digo mais, a nossa formação nas universidades precisa estimular que os estudantes, ao exercerem suas atividades, participem das entidades, participem das instituições, se aproximem do CREA, das nossas representações. E mais que isso, que o Estado brasileiro entenda que precisamos atrair jovens, atrair novas gerações para a área tecnológica. E isto acontece na medida que tenhamos espaço para empreendedores e, ao mesmo tempo, carreiras atraentes com remunerações adequadas para esses profissionais. Recentemente escrevi 2 artigos, Mais Engenharia no Brasil e um segundo, Mais Engenharia, um exemplo no Paraná. Acredito que nós devemos ter clareza que o desenvolvimento social e econômico do país com soberania está lastreado na nossa engenharia. O Brasil precisa apresentar um projeto definitivo de valorização dessas áreas profissionais para que nós possamos almejar o grande futuro que merece a população e a nossa nação. Falam muito da China e tal, que a China, essa potência que é hoje, nós temos 1.200.000 profissionais, é isso? A China forma uns 3 milhões por ano. Por ano. Então, ele valoriza a engenharia lá. E é isso que o Brasil precisa. E o que ele falou está coberto de razão. Nós temos que incentivar. E as pessoas estão saindo do curso de engenharia, primeiro porque é muito difícil, não é fácil se formar engenheiro, né? E segundo, que o mercado não está sendo valorizado. A China hoje é o que é por causa dos engenheiros. É isso que as pessoas têm que entender. Falava em produto chinês, não presta. Não presta. Está aí, o que a China é o que é hoje, é isso. Em complementação ao que bem colocou aqui o nosso presidente Cossenza, a América do Norte é o que é graças à engenharia. A Europa se desenvolveu e conquistou o mundo em determinadas épocas graças à engenharia. E hoje a Ásia, e particularmente o Japão, a Coreia e a China, estão demonstrando a evolução que todos aqueles povos alcançaram graças ao investimento e valorização das engenharias. Este é o caminho que todos nós, e particularmente as Américas do Sul e Central e o Brasil, precisam seguir. Investir e valorizar na área tecnológica e, óbvio, que isso trará grandes resultados e benefícios para todo o povo brasileiro. Perfeito. Quero agradecer a participação de vocês.
Muito obrigada e até o próximo episódio. Muito abraço, obrigado, Camila. Camila. Um abraço grande a todos. Este foi o nosso primeiro episódio Mesa da Engenharia. Fique atento e atenta e acompanhe os próximos episódios. Muito obrigada e até a próxima.